Relógio marcando 8 horas e 4 minutos, 8 horas e 4 minutos, hoje é uma quarta-feira, 5 de junho de 2019. Eu quero agradecer aí a toda a região metropolitana de Campinas aí, ouvindo aí a nossa programação, começando lá com a Americana. Muito bom dia para Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, participando com a gente aqui com o Zap, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Poços, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, né? E também aonde chega aí a Wolf, você que baixou aí o nosso aplicativo, vai lá na sua lojinha, se você não baixou ainda, baixa o nosso aplicativo, você também nos acompanha aí pela internet, né, em qualquer lugar do mundo. E estou recebendo aqui o doutor Ziro Costa. Doutor Ziro Costa, antes de abrir o microfone para ele, eu quero apresentar para você que está ouvindo aí o nosso programa hoje pela primeira vez. O doutor Ziro Costa, ele tem como propósito auxiliar as pequenas e médias empresas a reduzir aí custos através da gestão estratégica. Objetiva também um Brasil onde as pequenas e médias empresas sejam de classe mundial e que sejam aí um importante vetor de transformação positiva para a sociedade brasileira. Doutor, muito bom dia, doutor. Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui de volta com você e com seus ouvintes. Seja bem-vindo aqui. A semana passada o senhor não pôde estar presente, o senhor estava acompanhando lá o Barack Obama. Né? Olha, eu estava vendo, né, até quando a gente estava comentando, Barack Obama. E foi o número 44 lá dos presidentes, né? O Barack Obama, né? Sem dúvida, uma pessoa icônica, né? Para chegar a ser presidente dos Estados Unidos não é fácil, não. E eu separei aqui umas frases, né? Gente, o doutor vai falar um pouquinho mais para você, mas o ex-presidente, ele deu aí uma palestra em São Paulo, né, no Centro de Exposições, e o ingresso era nada mais, nada menos aí, acho que R$ 2.500, se não me engano aí, que era o ingresso. Não, o ingresso tem tanto, mas as ideias que ele tem, realmente é uma pessoa muito além do seu tempo. Olha as frases aqui, eu escolhi uma aqui para o doutor até comentar com a gente. Ele diz o seguinte: dar boa educação e serviço social não é caridade, é necessidade do desenvolvimento aí econômico de um país. Quanto mais se investe em capital humano, mais as economias vão crescer. Agora é com o senhor. Não, sem dúvida nenhuma, o senhor Barack Obama é uma pessoa conhecida mundo afora, né? Teve um papel muito importante no governo dos Estados Unidos. Com relação ao Brasil, eu diria que ele não fez muita coisa durante a gestão dele, né? Talvez até por uma meia-culpa aí do próprio Brasil, né, de não estar interessado no mercado americano, né, nesse período. Agora, ele esteve no Brasil realmente e virou quase que um popstar aí, né? E bateu muito na tecla da educação, como você citou essa frase dele, né? Então ele disse que uma nação que realmente investe em educação é uma nação que tem muito mais chances de crescimento. E ele citou dois episódios da vida dele como estudante. Um, quando ele foi para o Havaí, vindo lá da Indonésia, e foi estudar numa classe, e nessa classe haviam somente 2 negros, né? Ele e mais um, o restante dos alunos eram brancos. E a professora, numa conversa com ele, valorizou o fato de ele ser negro, ou seja, eles eram diferentes e eles tinham que valorizar aquilo, né? Os outros eram quase que normais, comuns, todos brancos, e ele não, ele era negro, né? Então, ela deu colocou a atenção dele no outro foco, né? Ele valoriza muito isso. E um segundo episódio que ele teve foi quando ele fez um discurso no campus da universidade e a professora o criticou, falou que ele tinha sido muito performático, né? Deu muita eloquência para as palavras difíceis e tal, e muito pouca atenção para o conteúdo que realmente ele queria passar. Então ele disse que esses 2 episódios na escola ajudaram muito ele na formação e que a gente deveria, vamos dizer assim, valorizar o professor, né?
Eu particularmente acredito que agora temos essa mudança, né, para o EAD, né, ensino à distância, mas eu acredito que o contato com o professor, né, o contato presencial, é, interagindo, desenvolvendo algumas atividades, realmente acho que é o que faz com que a pessoa cresça, né? Ele também citou o ponto da diversidade, da necessidade dos boards das empresas, dos conselheiros terem diferentes formações, né? Inclusive para ele como presidente, né? Ter pessoas, saber aceitar opiniões divergentes da dele e saber acatar isso. Então ele disse que ter na equipe, ou como ele teve na equipe, pessoas com opiniões muito divergentes, muito antagônicas, favoreceu que ele tivesse tido um bom governo. Aquela própria consultora, a McKinsey, ela fez uma pesquisa sobre diversidade e prosperidade. Então, realmente, vamos supor, quem não pensa tudo igual, alguns assim têm maior chance de prosperar. Mas, sem dúvida nenhuma, uma visita de importância para o Brasil, né? Ele não entrou nesse mérito do governo nosso aqui, ele não entrou nessa polêmica. Inteligente, né? Pessoa que realmente é inteligente ali. Então ele não foi numa situação, tacou uma situação conjuntural, né? Ele é praticamente um estadista, né? Então ele foi de uma maneira. Mas ele acredita que o Brasil tem chance e desejou boa sorte para nós aqui. Tá, o ouvinte está perguntando aqui para o senhor o seguinte: uma possível candidatura dele a eleições presidenciais, ele tem repertório para voltar? Para voltar, você disse? É. Eu acredito que sim. Agora, eu acredito que com esse governo Trump, né, o americano está muito dividido, né? O Trump, ou você ama o Trump, ou você odeia. O mundo está odeia. dividido, né? O mundo está dividido, né? Está difícil, né? É verdade. Então, eu não sei, eu acho que a situação é outra conjuntura. Lá, doutor, é dois partidos que não é igual aqui, não são 30, lá são dois que determinam quem vai ser o presidente. Às vezes até o presidente ganha na urna, mas perde lá, né? É verdade, a eleição lá é um pouco diferenciada da nossa, né? No caso do Trump, por exemplo, teve menos votos, né? E acabou ganhando porque o número de delegados lá foi maior. Mas eu acredito que vai ser uma briga boa. Eu não acredito que ele volte a ser presidente, até porque é muito desgastante. Se você pegar uma foto dele antes de ser presidente e depois que ele saiu da presidência, você vai ver que ele envelheceu muito, né? Porque os problemas ali no cargo mais importante do mundo não são pequenos, né? Parece que o segundo mandato a turma não tem aquela vontade do primeiro, né? Não sei. Talvez vá pelo partido, não sei, né? Alguma coisa assim. Mas eu acredito que, bom, essa briga começa agora, né? Eu acho que já começa, agora nesse final de ano aqui, já começam as brigas sobre quem vai ser, pelo menos quem vai ser candidato, quem vai postular a candidatura. Tá. Bom, a gente vai voltar ao nosso tema aí da semana passada, doutor. Vamos lá. Sobre o mercado maduro, né? Bom, o objetivo de muito, essa pergunta que o senhor já, eu acho que ele veio na contramão aí, já dando aí o objetivo de muitos empreendedores é fazer a sua empresa crescer rápido, sempre dobrando de tamanho, claro, acumulando resultados e faturamento, mas a empresa ou o mercado pode não estar maduros para esse momento. Como é que eu devo saber se eu estou maduro para crescer? Como é que eu posso saber? Bom, tem uma distinção entre mercado maduro e mercado não maduro, né? O mercado não maduro, o que é? É aquele mercado que não está ainda totalmente explorado, né? Então você às vezes comete alguns erros, né? Como fabricante, como comerciante, mas você consegue sobreviver. No mercado maduro já a coisa é um pouco diferente, né? Por que é diferente? Porque você já está com ele estabilizado, né? Então, por exemplo, você tem, o mercado consome 100 unidades, por exemplo, de qualquer coisa, e você tem lá, por exemplo, vamos pegar um número hipotético, 5 fabricantes que fabricam 20 unidades cada um, né? Então, são 5 vezes 20, são 100. Então, você tem 100 unidades fabricadas e 100 unidades absorvidas pelo mercado. Então, o mercado está totalmente maduro. Não tem como você
quer dizer, tem como você crescer. Como você cresceria dentro do mercado maduro? Bom, tem 3 possibilidades básicas. A primeira não vale a pena, vamos dizer assim, você gastar em marketing, etc, se o mercado está maduro, porque você vai gastar muito, vai prejudicar a sua margem e não vai conseguir vendas na mesma proporção. Então, se você tiver condições, uma primeira sugestão é comprar um concorrente. Então, você tem lá uma loja, uma padaria, uma fábrica, uma indústria, né? Então, você vai, compra um concorrente, anexa aquela produção dele, otimiza os processos e cresce em termos de clientela e tal. E muitas vezes a matemática nos engana nesse sentido, porque diz que 1 mais 1, nesse caso, às vezes é maior que 2, né? Não, nem sempre, mas pode ser. Você compra um concorrente e ganha um mercado maior, porque você consegue otimizar tanto os seus processos que você ganha mercado de um terceiro concorrente. Bom, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade de você crescer no mercado maduro é o que o americano chama de merger, né? Ou seja, você se funde com um dos seus concorrentes. Desculpa. Você, por exemplo, você entra com 50% e ele entra com 50%, você tem uma empresa A, eu tenho uma empresa B, e a gente faz uma empresa C. Como é que você junta e como é que você cria 50% e 50%? É mais ou menos assim, vamos supor, a sua empresa vale 60% e a minha vale 40%, então eu vou e coloco 20% a mais na mesa, aí a gente tem em espécie mesmo, né, uma coisa que o vale, os dois ficam com 60% e aí a gente cria uma terceira empresa. Agora, a última possibilidade que você tem para crescer no mercado maduro é você criar uma inovação radical. Entendi. O que é uma inovação radical? Você olhar para aquele processo, o que está acontecendo ali e, por exemplo, falar, não, eu vou refazer tudo isso, né? Essa solução, ela é mais arriscada, se você acertar, você vai encontrar lá o pote de ouro no final do arco-íris. Agora, é para pouca gente que consegue ter essa visão. Né? A gente comentou aqui, talvez, num dos outros programas, no caso do Jeff Bezos, por exemplo, com a Amazon, né? Ele olha para o sistema de venda de livros e tal e reinventa aquilo. Né? Então, vamos dizer, você compra o livro hoje, sentado no sofá da sua casa, e você lê ali ele em alguns segundos, ele baixa ali no seu Kindle, no seu equipamento, o seu iPhone, né? Enfim, que você tiver ali à mão. Então, essa é uma terceira possibilidade de você ganhar mercado no mercado saturado, no mercado totalmente mapeado. Agora, são essas 3 que tem aí no mercado. Tá bom, doutor Arei. Bom, motivar meus funcionários, né, e os meus colaboradores. Ele falou que faz o seguinte aqui, ele falou que ele tem um propósito para a sua equipe, ele faz reuniões, ele evita, inclusive, fazer reuniões só para dar bronca, sabe, né? Ele fala assim, eu evito fazer reunião na empresa só para dar bronca no funcionário, e eu sei quem são meus funcionários, e também eu proponho desafios e também recompensa, e estimulo também o funcionário a se capacitar. Eu estou no caminho para motivar mais o funcionário? Perfeito. Eu acredito que a visão que ele tem de motivação é muito boa. Existem várias, vamos dizer assim, várias teorias, ou como você motivar o colaborador, o funcionário. Né? Tem o pessoal da Norton, o Norton ali dos mapas estratégicos define alguma coisa, esse método Scrum define outra, aquele rapaz do Jack Show, que está ex-Pinterest, ex-LinkedIn também fala alguma coisa, mas eu acho que vão tudo nessa linha que você comentou. Se a gente puder dividir essa linha, eu dividiria ela em 4 grandes blocos. Né? O primeiro bloco o funcionário a função que você deu para ele, né? A missão que você deu para ele está adequada, né? Ele está sobrecarregado ou subcarregado, né? Então, vamos supor, ele também, você não pode injetar mais areia no caminhão do que ele pode carregar, né? Então, primeira essa definição. No caso, se você também tem que ter, dentro desse primeiro bloco, como líder, você tem que ter
vamos dizer, você vai parar algumas arestas, porque às vezes o time, vamos dizer, tem algumas pessoas que destoam e tal, e você tem que saber criar essa harmonia. Então ele está bem dimensionado, ele está num ambiente, vamos dizer assim, harmônico, e ele tem que ter as ferramentas adequadas para trabalhar, certo? Então se você quer que ele tenha, o micro dele tenha, que ele seja rápido, o micro dele tem que ter uma velocidade boa, o telefone, não, enfim, o torno, não sei, o que ele tiver em mão, ele tem que ter essas ferramentas. O segundo bloco é uma metodologia de como cobrar isso. E aí eu acho que não é cobrar no sentido de, você fez, não fez, devia ter feito, etc. Mas no sentido de, também isso, mas no sentido de você ajudar ele vamos dizer assim, cumprir aquela meta, né? Então, você fazer aquele método do Scrum, que é muito interessante, você faz às vezes não, a recomendação é você fazer reuniões diárias, né, em pé, de 15 minutos, falar, bom, o que nós temos para hoje, como é que foi ontem, qual foi a dificuldade, qual é o seu problema, praticar um pouco da empatia, né, de repente o cara está doente, teve um problema ontem, um cliente distratou, enfim, fazer aquele meio de campo e logo encarar o dia. O terceiro ponto, para você manter o time motivado, é você ter o objetivo muito claro e a meta também muito clara e muito esclarecida. Então, o objetivo nosso aqui em 4, 5 é chegar lá nessas 2 semanas, ok. E qual é a meta? A meta é você fazer 5 telefonemas, disparar 200 SMS, fazer 3 ligações, etc. Tá bom, chegou no fim das 2 semanas, cumprimos ou não cumprimos? E você ter isso bastante claro. E por último, e não menos importante, eu diria o seguinte, está muito relacionado com a missão. O funcionário, o colaborador, se sentir parte da missão da empresa, ou seja, ele vê que aquilo que ele está fazendo realmente faz a diferença, né? E ele está remando na direção do objetivo maior. Então, todas as metas que ele faz e aquele objetivo menor que ele tem em nível de seção, de departamento, remam na direção correta. E aí, eu diria até mais para você, eu diria que a missão da empresa tem que, de alguma maneira, casar com a missão do funcionário. Então, por exemplo, o que ele objetiva, né, com motivação intrínseca, né, dentro dele, o que ele está buscando, que tipo de crescimento. Então, a empresa teria que ter uma missão, né, e ele se alinhar, entrar em harmonia com essa missão. Tá certo. Gente, olha, você está ouvindo aí também, né, vai poder ouvir no YouTube também aí esse nosso bate-papo. O doutor Zildo Costa, ele tem como propósito auxiliar a pequena e média empresa, você está ligando ao seu rádio agora, reduzir aí custos através de gestão estratégica objetiva a um país, né, um Brasil, seria aí, onde as pequenas e médias empresas sejam classe mundial e que sejam um importante vetor de transformação positiva para a sociedade brasileira. E já foi provado também nessa semana aí, segundo aí a pesquisa, o que está dando mais emprego são as pequenas e médias, né? É verdade. Doutora, ontem na discussão lá da reforma da Previdência, né, os deputados bateram forte aí no nosso ministro, pedindo crédito, né, pedindo que ele baixe um pouco a guarda com relação a pequenas e médias empresas. Sem dúvida. A última pergunta não vai dar para fazer o senhor, que já estamos estourado o tempo, 8 horas e 23, mas eu vou deixar ela no ar aqui. Como a minha loja pode vender mais? Interessante essa pergunta, né? Só tem pergunta fácil hoje, né? Como ela pode vender mais, né? Pode vender mais. Fica para a semana que vem, que são 8 horas e 23, nosso tempo aí acabou, mas ele dá uma dica aqui também, ele fala o seguinte, ó, talvez toda empresa competitiva tenha aí seus momentos de alto e baixo. Com certeza, não tem como, né? Tem que comprar quando tá baixo e vender quando tá alto, mais ou menos. É por aí o comércio? O segredo? Não é que tem alguma dica assim, rapidinha? Na verdade, é verdade. Vamos dizer, você tem que se reinventar o tempo todo, né? O problema da reinvenção é que ela não é perene, né? Então você tem que ter jogo de cintura o suficiente para que você possa, você tomou uma atitude agora, mas você tem que mudar ali na frente, então você compra na baixa, vende na alta e tal, e vai toreando esse touro aí que não é simples não. E hoje é o dia da reciclagem, tem algum dia mundial, nacional? Semana do Meio Ambiente. Isso, semana da reciclagem. Temos que nos reciclar então. Não, é do berço ao túmulo, né? A gente tem que ter essa visão de que a gente também é cíclico, né?
a gente tem não só os materiais, mas nós também devemos nos reciclar. Né? E tentar outra vez faz parte dessa Tentar linha. sempre, tentar sempre. Se reciclar e tentar sempre. Tentar Doutor, sempre. eu agradeço. A gente vai terminar com o Raul, né? Raulzinho, tentar, da né? época nossa, né, Outra doutor? vez, Aí, é o pessoal verdade. Mas o Raul é eterno, né? O Raul todo mundo curte, né? Não tem jeito, né? É verdade. Tente outra vez. Deixa eu ver a música aqui. Tente outra vez. Doutor, um abraço. Milton, obrigado mais Boa uma semana, vez. bom Boa frio. semana para os seus ouvintes e sucesso para todos. Aí. Tomara que os nossos lojistas aí consigam vender o estoque de blusas, né? Esfriou. Essa semana aumentou as vendas aí de pelo menos casaco, aquela coisa toda, né? Porque eles não têm mais estoque, né, doutor? Isso é interessante, né? O que tem na loja é o que está ali agora, né? Hoje o pessoal já não tem mais aquele esquema de tá tudo guardado. É difícil mesmo. O comércio Você sabe que uma vez eu estava É. na Finlândia e eu entrei e falei, acho que vou almoçar, né? E tinha uma vitrine com os pratos, né? E eu falei pro finlandês, ele falou, o que você vai comer? Eu falei, aquilo ali. Aí ele pegou o prato e me deu, né? Pronto, né? No restaurante. Eu falei, pô, mas não vai fazer? Tá? Estoque zero, né? Estoque zero. Doutor, um abraço para o senhor. Boa sucesso semana. pra você, tudo bom. Tá certo. Gente, 8h25. Tente outra vez com o Raulzito, fechando aqui o nosso Isso é bate-papo. bom. Um abraço.